Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Daqui a pouquinho teremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes, o que Deus requer do seu povo. Mas para conversar comigo sobre essa temática, temos mais uma vez aqui em nossos estúdios, reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e também presidente do Conselho da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM. Reverendo Roster, uma alegria tê-lo mais uma vez conosco no Verdade e Vida. Que bênção estarmos juntos, reverendo Rodrigo, também com os nossos telespectadores, que todos os sábados estão conosco aqui para ouvir a palavra de Deus no Verdade e Vida e também serem edificados com essa entrevista tão preciosa que o reverendo Rodrigo faz, buscando elucidar temas tão importantes para abençoar a sua vida e conduzir os seus passos como cristão. Reverendo Roster, a temática de hoje é o que Deus requer do seu povo, mas antes eu queria fazer uma pergunta de maneira geral sobre a questão da dificuldade que a humanidade tem em perceber, né, esse cuidado, essa ação de Deus e consequentemente, aquilo que Ele está fazendo na história. Então, por que a humanidade tem essa dificuldade de perceber o cuidado amoroso de um Deus que foi aquele que criou todas as coisas? A palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 3, reverendo Rodrigo, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e carecem da glória de Deus. O homem, quando foi criado à imagem e semelhança de Deus e criado para viver para a glória de Deus. Essa imagem de Deus no homem era uma imagem perfeita antes da queda. Contudo, o homem era passível de cair no decreto soberano de Deus, e o homem caiu. E essa então se tornou uma imagem caída. Então agora o homem já não tem o conhecimento de Deus como tinha antes, já não tem a justiça de Deus presente em sua vida e já não anda em retidão. O pecado afetou o homem desde o âmago, desde o íntimo. Não há parte sã no ser humano. Tudo no ser humano é manchado pelo pecado. O que define a natureza humana caída é o pecado. Então, o homem é incapaz de fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Consequentemente, ele é incapaz de conhecer a Deus por si mesmo. Ele está longe de Deus, ele está literalmente perdido nos seus delitos e pecados. A Bíblia nos ensina que o homem sem Deus está debaixo da ira de Deus. E debaixo da ira de Deus, esse homem está entregue à sua própria sorte. E por isso, ele então muitas vezes comete pecados e atrocidades que ofendem a santidade de Deus, prejudicam os seus próprios relacionamentos e também prejudicam a ele próprio. Então, o homem é por si mesmo incapaz de conhecer a Deus. Erraram os filósofos da história que diziam que o homem é uma tábula rasa. Erraram os pensadores da história que disseram que o problema do homem é o meio. Se você o criar no meio em que não há poluição, então ele vai ser uma excelente criatura. Não, o problema do homem é pecado, ele é mau. E até quando ele realiza coisas boas, aparentemente diante dos olhos de todos, ele não faz para a glória do seu Criador. E ao transgredir a lei de Deus e ao não viver para a glória de Deus, ele está debaixo da ira de Deus. Neste mundo vive entregue à própria sorte e depois que deste mundo partir, se não receber o perdão de pecados, ele vai receber o peso da ira eterna de Deus contra si mesmo, vivendo uma vida de tremendo sofrimento eterno, longe do relacionamento com o Senhor. Reverendo Rossi, a gente percebe então a incapacidade do ser humano de por si só perceber isso. E a sabedoria bíblica então nos ensina que o Espírito Santo, né, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É como se ele descortinasse, né, para nós essa situação, abrisse os nossos olhos. Então, a Igreja de Cristo, discípulos e discípulas de Jesus, aqueles que tiveram seus olhos abertos agora, conseguem se perceber pecadores, né? Percebem o pecado como uma realidade e a carência de um Redentor. E isso só é possível por meio daquele que tem
palavras de vida eterna, o próprio Cristo Jesus. Mas mesmo a igreja de Cristo, né, ou seja, aqueles que já tiveram seus olhos abertos, muitas vezes acabam cedendo a algumas tentações e deixam de seguir os princípios e preceitos que Deus estabelece. E isso acaba trazendo algumas consequências. A gente vê isso ao longo da história e eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente, então, o que a Bíblia nos ensina sobre isso, sobre essas consequências de quando o próprio povo de Deus, apesar de já conhecer a realidade do pecado e a sua própria realidade, acaba se desviando dos caminhos do Senhor. Querido reverendo Rodrigo, se nós estamos no escuro e esse paletó meu tem uma mancha terrível, nós não observaremos. Mas quando nós nos aproximamos da luz, a mancha fica visível. E o grande problema do povo de Deus é quando ele se afasta da luz. A luz é o nosso próprio Senhor Jesus que diz: eu sou a luz do mundo. Ele veio a este mundo para iluminar a todo homem. E a igreja vive momentos complicados quando ela tira os olhos de Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, de repente, a igreja começa a dar mais ouvidos para o que a filosofia deste tempo diz, ou nós, como pecadores, damos mais ouvidos àquilo que, aparentemente, conforme a mentira que nos é pregada pelo nosso próprio coração, vai satisfazer as nossas necessidades mais imediatas. E muitas vezes a igreja pode dar ouvidos ao diabo, pode dar ouvidos ao espírito deste mundo e pode dar ouvidos ao seu coração pecaminoso. E, infelizmente, como o reverendo Rodrigo disse, muitas vezes o povo de Deus se afasta de Deus. Consequentemente, quando o povo de Deus se afasta de Deus, nós vemos nas Escrituras que Deus levanta homens e mulheres que pregam a palavra de Deus e chamam a igreja ao arrependimento. Nós vemos isso principalmente na época dos profetas no Antigo Testamento, quando o reino de Israel, primeiramente, depois o reino de Judá, teimavam em afastar-se do Senhor. Deus levantava profetas que pregavam a palavra e os chamavam ao arrependimento. Mas muitas vezes o coração do povo fica de tal maneira endurecido que eles rejeitam os profetas e se afastam do Senhor e rejeitam a palavra do Senhor. Então, quando a igreja fica tão endurecida, meu querido amigo reverendo Rodrigo, ela vê pesar sobre si a mão disciplinadora do Senhor. E a mão disciplinadora do Senhor sobre a vida da igreja é misericórdia para a vida da igreja. Porque quando Deus faz isso, Ele não nos está entregando a nossa própria sorte. Porque se Ele nos entregar a nossa própria sorte, nós vamos nos perder. Então eu gostaria de dizer a você o seguinte: se você é crente e você comete um pecado e você é pego em público, você vai ser envergonhado, mas isso vai ser uma graça de Deus para a sua vida. Porque isso vai te levar ao arrependimento e vai trazer você de volta para o Senhor. É Abraão dizendo no Antigo Testamento que Sara é só sua irmã e de repente o rei pega Abraão acariciando Sara ou Isaac acariciando a Rebeca e fala assim: ela não é sua irmã nada, ela é sua mulher, por que você mentiu para mim? Então é o crente sendo envergonhado na presença do ímpio para que ele se arrependa, reconheça o seu pecado e se volte para Deus. E o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Eu me lembro até no caso de Pedro, daquele dia da pesca maravilhosa, quando Jesus manda que ele pesque novamente, ele tinha tentado pescar a noite inteira. E ele disse para Jesus, considerando Jesus como um mestre humano: quem entende de peixe aqui sou eu pesquei a noite inteira, não tem nada aqui. Mas ninguém pode resistir ao Senhor. Tudo bem, eu lançarei as redes por causa da tua palavra. E quando ele lança as redes se estressam, o barco quase afunda e ele então vê aquela cena tão maravilhosa, se ajoelha diante dos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Quando a igreja peca, o Senhor misericordioso vem ao seu encontro, se mostra a ela e ela vai reconhecer o seu pecado e vai se arrepender para a glória de Deus. Nesse sentido, reverendo Rosser, como que a igreja hoje, então, pode, de fato, se humilhar, se arrepender e voltar a um relacionamento genuíno com Deus, por meio, claro, de Cristo? É muito importante, meu querido irmão, você que está em casa, manter o seu compromisso firme de buscar a presença do Senhor em adoração. Você foi criado para a glória de Deus. A sua vida no dia a dia deve ser uma vida de culto.
Você tem que ter uma vida devocional em que você lê as Escrituras, em que você adora a Deus na sua casa, em que você crê no Evangelho e tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Você deve buscar viver uma vida de fidelidade, mas você não pode abrir mão do culto público. Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É quando você está na igreja adorando a Deus com o povo de Deus e você faz parte da família de Deus, é que a palavra de Deus é escrita e Cristo fala com a sua noiva. E ao falar então com a sua noiva, se você está deprimido, ele vai consolar você. Se você está desanimado, ele vai te desanimar. Se você está endurecido, ele vai te quebrantar. Se você se sente perdido, ele vai anunciar mais uma vez o amor dado a você na cruz do Calvário. E isso então vai transformar a sua vida. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa frequentar o culto público, ir à escola dominical, participar dos grupos familiares da sua igreja, estar ligado no corpo de Cristo, porque ali você vai ser convencido dos seus pecados. Consequentemente, se você cair em pecado, arrependa-se, peça perdão ao Senhor. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Coloque a sua vida diante de Deus. Busque viver para a glória de Deus. Não porque você vai receber alguma coisa. Não, você não recebe nada por isso. É porque Cristo já te deu tudo de graça e porque Ele te salvou na cruz do Calvário, que agora você não vive mais para si mesmo, mas vai viver para a glória de Deus. Encha sua alma com o Evangelho. Lembre do amor de Deus. E então o arrependimento virá à sua vida e você deixará de viver para si mesmo, para viver para o Senhor todos os dias da sua existência. Muito obrigado, Reverendo Rosser, pela sua participação, e você não sai daí. Daqui a pouquinho teremos a oportunidade de ouvirmos Reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo a mensagem da parte de Deus à sua mente e ao seu coração. Daqui a pouco, no programa Verdade e Vida. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Que privilégio poder compartilhar com você a palavra de Deus, viva, eficaz, poderosa e inerrante. Quando você escuta a palavra de Deus sendo proclamada com fidelidade, é a própria voz de Deus que você escuta. Hoje eu quero falar para você o que Deus requer do seu povo. E vamos basear esta mensagem em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos ouvir a leitura deste texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Deus a quem servimos, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus autoexistente, infinito, imenso, eterno e imutável, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, transcendente e soberano, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo é o Deus da aliança. Ele promete bênçãos aos que lhe obedecem e também mostra
os riscos e perigos das maldições sobrevindas aos que lhe desobedecem. Salomão está consagrando e dedicando o templo à adoração ao nome de Deus, ao culto divino. Quando o Senhor aparece para ele e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isto em virtude de o povo se desobedecer, sofrer as sanções e consequências de seu pecado. A seca, a guerra, a fome, a perseguição. Muito das crises que o mundo enfrenta tem a ver com o abandono da genuína fé, da verdade, da palavra de Deus. E então Deus está trazendo uma palavra de esperança para o seu povo. Que se houver uma volta para Deus, Deus é poderoso, não só para restaurar o seu povo, mas para abençoar a nação através do seu povo. Quais são aqui as exigências que Deus faz ao seu povo? O que Deus requer do seu povo? Veja você, se o meu povo, não é aqueles que não creem em Deus, os pagãos, os ateus, os agnósticos, os místicos, é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Onde há altivez de espírito, onde há arrogância e orgulho, Deus se põe contra, Deus declara guerra contra os soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanta soberba, quanta arrogância, quanta tolice de homens achando que pela posição que ocupam na igreja, na denominação, em cargos de liderança, ou às vezes o próprio crente lá sentado no banco, tem um coração altivo. O trator de Deus precisa passar em cima desses outeiros e montes. Senão, o caminho para a manifestação de Deus é bloqueado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, veja você, falta oração, há uma escassez de oração, as pessoas estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus. Elas estão muito acostumadas ao sabor do pão da terra para sentirem apetite pelo pão do céu. As pessoas têm tempo para uma festa, para um churrasco, para o futebol, para a política, para todos os assuntos da agenda humana, mas elas não encontram tempo para estarem a sós com Deus, para buscarem a Deus em oração. Quando a oração é esta ferramenta tão importante para que a igreja se conecte com o Deus Todo-Poderoso, a oração, ela junta, une a fraqueza humana, a onipotência divina e conecta o altar da terra com o trono do céu. A oração aciona o braço do Deus Todo-Poderoso. Não é a oração que é poderosa. A oração é para gente fraca como você e eu. Mas a oração aciona o braço do Onipotente. É por isso que aqui precisa orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Vejam vocês que às vezes até oração, mas uma oração egoísta, uma oração antropocêntrica, uma oração pedindo coisas e mais coisas, porque muitas vezes a ênfase da igreja é num culto antropocêntrico, é numa prática cristã antropocêntrica, tudo gira em torno do homem, parece que não é mais a vontade de Deus que deva ser feita na terra, mas é a vontade do homem que tem que prevalecer no céu. Não, oração
é sede de Deus, é intimidade com Deus, é comunhão com Deus, é deleite em Deus, é prazer em Deus. Não é que você vai orar para alcançar coisas, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Parece que Deus é um despachante celestial. Não, oração é você entrar na sua sala, no seu quarto, fechar a sua porta, sem holofotes, sem propaganda, sem auditório, sem testemunhas presentes, mas lá no seu quarto em secreto, o seu pai que vê você em secreto recompensa você e você tem o seu coração totalmente tomado pelo deleite do céu, pelo prazer da intimidade com Deus. Se o meu povo buscar a minha face. Mas agora o texto diz, se o meu povo se converter de seus maus caminhos, pecados, mazelas, iniquidades, impureza, desonestidade, maledicência, disputas, querelas, brigas, ciúmes, invejas, malquerenças, desvios, tantas coisas que vão se aninhando, vão grudando como fuligem, pecados que vão sedimentando na alma e já não mais traz angústia. É preciso fazer uma faxina, é preciso dragar os porões, é preciso trazer à luz o que está lá enraizado, escondido, para que haja cura, para que haja perdão, para que haja restauração, para que haja renovo, para que haja reavivamento. Se converter de seus maus caminhos. Isso é o que Deus requer. Mas aqui é uma promessa de Deus. E agora o texto começa a tratar desta promessa de Deus. Então, veja que é o Deus da aliança. Ele tem bênçãos para dar e traz o alerta do juízo, se houver desobediência. Mas mesmo num tempo de crise, de apostasia, de calamidade, de sofrimento, se o povo de Deus se humilhar, então Deus vai fazer promessas. Então, olha o que está escrito no versículo 14. Então, eu ouvirei dos céus. Os ouvidos de Deus não estão moucos, fechados. Não há um tampão no ouvido de Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando a igreja se arrepende, quando a igreja se volta para Deus, quando há quebrantamento, quando há oração, quando há arrependimento, quando há abandono do pecado, então Deus ouve, Deus vê, Deus desce, Deus intervém, Deus vira a mesa da história, Deus transforma a calamidade em bênção, Deus transforma deserto em oásis, Deus transforma os lugares secos da terra em mananciais, Deus transforma a crise em tempos de oportunidade, de avivamento. Eu ouvirei dos céus. Mas tem mais, veja você comigo, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Perdoarei os seus pecados. Nenhum homem pode perdoar pecados, nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja. Perdoar pecados, só Deus tem poder para fazer isso. Não há divã de psicanalista que pode aliviar sua consciência atormentada pelo pecado. Não há calmante que possa acalmar as tempestades da sua alma, a não ser o perdão divino. E Deus perdoa pecados. E Deus é misericordioso e tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Se você se arrepender, se você confessar o seu pecado, Deus perdoa você. Deus quebra essas algemas, Deus arranca essa fuligem, Deus lava você com o sangue do Cordeiro, Deus torna você mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Deus perdoa pecados.
Mas, finalmente, o texto diz no versículo 14 assim: e sararei a sua terra. A terra está enferma, a terra está doente. Você olha para o Brasil, você vê exatamente isso. Doença nos relacionamentos, nas disputas. Você vê pessoas lutando contra outras pessoas, famílias contra famílias, marido contra esposa, esposa contra o marido, pais contra filhos, filhos contra os pais, vizinho contra vizinho, patrão contra empregado, empregado contra patrão. E nós estamos vendo esse clima de hostilidade, de malquerença. Isso vai adoecendo, vai enfermizando as pessoas, vai trazendo consequências danosas. Mas quando o povo de Deus se volta para Deus, Deus está prometendo sarar a sua terra, sarar a sua igreja e, através da sua igreja, ir curando, abençoando a sociedade, porque a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. Eu quero orar com você. Quem sabe o seu coração está apático, talvez frio, talvez gelado. Talvez você se acostumou com o sagrado e isso não mexe mais com você. Talvez tem muito tempo que você não sabe o que é ter prazer em Deus, prazer na leitura da Bíblia, prazer na oração. Quem sabe você está até desviado da igreja, precisa voltar. Ou quem sabe você está indo à igreja, mas apenas por um mero costume, por um mero hábito, isso não mexe mais com você. Hoje Deus pode aquecer o seu coração, inflamar a sua alma, trazer você de volta ao primeiro amor, levar você às fontes da vida, para que você recobre, readquira esse deleite do primeiro amor, esta vida plena, superlativa, maiúscula, abundante, a própria vida eterna. Eu vou orar com você. Onde você está, ore comigo, por favor. Deus querido, eu quero te dar graças pela tua palavra, pelas exigências que ela requer do nosso coração e pelas promessas benditas que tu nos ofereces por meio da tua palavra. Eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E se você foi, assim como eu, ricamente abençoado por este programa, pelo bate-papo, também por essa mensagem especial pregada à mente e ao coração, e você quer compartilhar com pessoas próximas a você, seus amigos, vizinhos e parentes, é muito fácil de fazer isso. Basta você entrar em contato conosco. Você manda uma mensagem via WhatsApp, aqui, programa Verdade e Vida. O telefone é o que está aparecendo aqui embaixo, o código de área 11 947 18 94 50. E você vai digitar só a palavra vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai receber aí no seu telefone, na sua casa, o programa de hoje, e você vai poder compartilhar com quem você quiser para você abençoar também a vida dessa pessoa. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos procure nas redes sociais, sempre procurando @IPBOficial. Nós vamos terminando o nosso programa de hoje, mas semana que vem estaremos de volta, neste mesmo horário, neste mesmo canal, trazendo as mesmas verdades do Evangelho, que são capazes de libertar, de fazer novas todas as coisas, trazer um novo sentido e significado para a sua vida, para a sua história. E eu tenho certeza que você se sentirá, então, cuidado e abençoado pela palavra do Senhor. Até semana que vem.